De acordo com a psicologia, e tem-se dentro da psicologia uma linha e uma abordagem que hoje é estudada há mais de 30 anos, que é a psicologia do perdão. É bem importante para a gente começar a entender sobre o perdão, entender o que é o perdão. Porque nós temos estabelecidos conceitos de que perdoar é me reconciliar com aquela pessoa que me machucou, que me feriu, que trouxe em mim um sentimento de raiva e de ódio. E diferente do que a gente pensa, perdoar é dar um novo significado àquela situação que aconteceu no passado, porque no passado eu não controlo, eu não tenho controle do que aconteceu, então perdoar, ele é um ato individual de deixar ir, é um ato individual de tirar amarras e deixar a situação para que eu possa dar uma ressignificação diferente. O perdão, ele é entendido como um ato de compreender que essa situação aconteceu, eu não tenho controle sobre isso, mas que com isso eu posso passar adiante e não ficar ali remoendo essa situação. Há uma metáfora que é bem interessante a gente entender como é o processo do perdão e o quão libertador ele é, porque perdoar, quando eu não escolho perdoar, quando eu não busco perdoar, quando eu não me desenvolvo para perdoar, porque é um processo e a gente vai ver dicas, vai ver etapas e vai entender que cada um pode só por hoje conseguir uma etapa. Quando eu não escolho perdoar, eu estou segurando um carvão aceso na minha mão, esperando que a pessoa que me machucou passe na minha frente para que eu atire. Acontece que nesse processo, quem fica segurando o carvão por mais tempo? Sou eu. Quando eu seguro essa responsabilidade de sentir a raiva de algo que aconteceu na minha vida, quem está correndo o risco de adoecer, quem está correndo o risco de ter danos e desenvolver transtornos como depressão, transtornos de ansiedade, transtornos de pânico, sou eu. Então o perdão ele vem ganhando espaço e vem ganhando ciência porque ele é um ato de libertação para si, independente do outro. É importante a gente se dar uma liberdade. Eu não preciso aceitar o que o outro fez achando que aquilo é certo ou não é. Eu não preciso me reconciliar e deixar com que aquela pessoa que me machucou se aproxime de mim, mas eu posso entender o que feriu aqui em mim e seguir o percurso da minha vida. Falar desse tema é bastante polêmico. A minha verdade não é única. Eu gosto muito de trabalhar com o conceito da programação neurolinguística de que mapa não é território. Mapa é a forma com que cada um vê a vida de acordo com a sua história de vida, as suas crenças, a sua forma e o seu valor. E território é o mundo como ele é a situação. Então vamos, para ficar um pouco mais claro e para que a gente possa entender como a psicologia entende o perdão, eu vou dar um exemplo de uma prima que pode ter te machucado, né? Um familiar que te gerou uma situação e te machucou. Como que eu vou lidar com aquilo? É fácil passar pelas turbulências da vida? Não, a vida é um sertão que se alteia e abaixa, ela vai ser em cima e embaixo. Ninguém está garantindo de que entender sobre o dinamismo do perdão vai evitar que alguém nos machuque. Então a situação aconteceu, a minha prima fez algo que me machucou, que me feriu, que me ofendeu. Qual é o primeiro percurso? Se eu não estou conseguindo lidar com isso porque eu estou com raiva, ódio, mágoa, o que eu vou fazer? Primeiro, ignorar essa situação. Como? Eu vou deixar essa situação num processo de stand-by porque ela está aqui comigo. A emoção raiva está agindo e eu preciso entender ela. Então eu não preciso agir naquele momento, porque é nesse processo de entender por que eu estou com raiva, eu vou entender qual valor meu me feriu. Nesse primeiro momento, é um processo de treino, porque é um processo de autoconhecimento, é um processo da gente entender, peraí, o que é meu sentimento e o que é do outro. Nós não somos ensinados a falar muito com sentimentos, então não precisa achar que é difícil, não precisa achar que é desafiador, não precisa acreditar que isso é aterrorizante fazer. O processo de autoconhecimento é tomar uma gota de água por dia. O segundo passo é o quê? Começar pela etapa do compreender. É de certa forma justificar. Por que será que ela fez aquilo? Por que será que a pessoa que me machucou fez aquilo? O que moveu? O que moveu ela pode ter sido N fatores. Nós temos controle sobre o que moveu o outro? Não. Mas talvez eu também possa ter feito algo para mover.
Será que tem corresponsabilidade dessa situação que aconteceu? Será que eu posso aprender mais um pouco com tudo isso? E aí? E aí eu entendo a justificativa. E o terceiro passo é, de fato, o perdoar. Vamos separar a palavra perdoar. Doar. Eu dou um pouco de mim. Eu dou um pouco de compaixão. Eu dou um pouco de entendimento para aquela pessoa e entendo que nesse processo de desenvolvimento humano ninguém é melhor que ninguém. Ah, me machucou, reconheço, mas eu não preciso aceitar essa pessoa de novo na minha vida se eu não estou preparada. Pode ser que o tempo passe e a falta que ela me faça querer estar junto dela. Respeita o que é seu. Perdoar não é estar de mãos juntas novamente, perdoar é entender, perdoar é deixar ir e entender que a pessoa, ela errou. Tá tudo bem. Gerou sentimentos em mim, mas o que eu posso fazer para eu me libertar disso? Pegar só o que é meu, trabalhar comigo e deixar o do outro ir. Talvez as pessoas fiquem se perguntando, por que eu vou perdoar? Qual é o motivo que me leva a então ter tanto esforço de me entender e me desenvolver para isso? Perdoar, ele é um ato de liberdade. Então, perdoar é um ato de prevenção à saúde mental. Porque quando eu perdoo, eu deixo uma coisa que me fazia sofrer para trás e entendo que a vida tem um percurso a ser seguida. O que eu posso fazer, então, com essa emoção? Todo mundo tem um calcanharzinho de Aquiles, uma situação que eu posso olhar e ressignificar. A vida tá aí cheia dos seus percursos. Então olhe agora, qual é a situação que eu posso escolher ressignificar, que eu posso escolher trazer um pouquinho mais de saúde mental para mim. Então são algumas dicas. Primeiro, perdoe a si mesmo. Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Muitas vezes esse ato de perdoar a si mesmo é até com aqueles erros que você teve e que você não se perdoa. E aqui, assim como talvez seja difícil para aquelas pessoas extremamente autocríticas se perdoarem, talvez também seja difícil perdoar o outro. A tolerância é o processo. As pessoas erram e sempre vão errar. Ninguém é perfeito. Não dá para viver com a máscara da perfeição. É pesado demais, é um casaco muito pesado para se carregar. Segundo, coloque para fora o que você sente. Veio a emoção raiva? O que eu vou fazer com ela? Será que eu vou gerar ainda mais dor? Será que eu vou machucar o outro? Talvez guarde isso para você, desabafe com um amigo, tenha um diário, escreva, busque uma ajuda profissional para colocar tudo isso para fora. Eu não preciso guardar isso na caixinha do nada e engolir. Não, eu posso e tenho o direito de colocar para fora o que você sente. Terceiro, aprenda a relativizar as coisas. Peraí, eu estou exagerando nessa situação? Essa situação, ela tem esse tamanho mesmo? Porque quando estamos vivenciando a emoção raiva, há uma tendência de que a situação aumente, que eu dê uma lente muito maior. Eu pego uma lupa e coloco naquela situação e coloco aquela situação como extremamente grande. Será que ela tem esse tamanho mesmo? Pergunte com honestidade para você, será que eu estou dando importância em demasiado ou não? Tá dentro do meu nível de coerência. Coloque-se também no lugar do outro. O que é isso? É a empatia. Entenda que o outro também erra como eu erro, todos erramos. Deixaremos de errar? Não, mas talvez a gente precise aprender a deixar de machucar. Perdão há uma técnica, mas não machucar também há suas técnicas, a convivência. Uma quarta dica, identifique suas emoções. Converse mais com você. Aconteceu essa situação, o que eu estou sentindo? Que valor me oferiu? Que é aquilo que a gente já vem conversando. Quinta dica, busque a verdade entendendo a verdade também do outro. Talvez eu não saiba porque o outro me machucou, mas eu sei o que eu senti. Essa é a sua verdade, mas há duas verdades na situação que aconteceu. Sexta, reconheça sua responsabilidade. Como eu conduzi essa situação? Era um problema e eu consegui trazer uma solução e estou resolvendo? Ou era um problema e eu aumentei essa solução e estou colocando uma lupa maior? Será que eu estou gerando mais dor ainda para tudo isso que eu já estou vivendo? Ou não, eu estou vivendo que é um percurso que a vida vai seguir e eu vou resolver.
E o sétimo, se houver em você o direito de se reconciliar, entendendo que é diferente de perdoar, se coloque disponível, busque resolver essa situação de acordo com o teu critério de valor, de acordo com os teus desejos. Talvez busque essa pessoa. Se há esse desejo de reaproximação, respeite o seu desejo. Bom, a gente quando fala em perdão dentro da Igreja Católica, a gente tem que se reportar um pouco à questão bíblica, né? Jesus, quando perdoa, ele dá a chance da pessoa novamente de se encontrar na paz, no perdão, no amor. É devolver a capacidade de poder amar. Por exemplo, quando Jesus perdoa a prostituta, ele diz assim, né, eu não te condeno, vai e não peques mais. Quer dizer, ele dá a capacidade à pessoa de novamente demonstrar o seu amor para com os outros, porque o pecado destrói essa nossa capacidade de amar, né? E nós, como Igreja Católica, temos também a dimensão do sacramento do perdão, onde que as pessoas vêm, acusam os seus pecados diante do sacerdote, que é instrumento de Deus, que em nome da Igreja absolve, e ali o penitente mostra o seu arrependimento, né, o seu pecado, mostrando que está arrependido, para se reconduzir novamente no caminho da felicidade, no caminho da alegria, no caminho da paz, né, vivendo novamente esta alegria de viver no amor de Deus. O primeiro momento que a pessoa precisa é realmente um processo, né? Mas é preciso que a pessoa passe primeiro para o arrependimento, arrepender-se realmente daquilo que fez, reconhecendo que pecou. Aí a graça de Deus começa a agir no coração da pessoa. E acusar o pecado diante do sacerdote exige um compromisso de mudança, né? Então ela faz esse compromisso diante de Deus para que ela possa voltar novamente ao convívio do amor de Deus. Então, é todo um processo que se instala. A pessoa se humilha diante de Deus, reconhecendo o seu erro, mas também é a graça de Deus que vai devolvendo, né, essa capacidade, essa alegria do perdão. O perdão não concedido, a mágoa que a pessoa tem, ela vai machucar somente a pessoa, né? Ela vai destruindo a pessoa interiormente, né? A pessoa vai se enfraquecendo, vai tendo dificuldade de expressar seu amor, sua alegria. Então, o perdão é preciso acontecer para que a pessoa se torne uma pessoa viva, feliz, alegre. E a mágoa destrói somente a pessoa humana. Sempre procure perdoar, sempre. Mesmo que você esteja profundamente magoado e você não precise pedir perdão, porque talvez é o outro que precise perdão, mas tome sempre você a iniciativa, porque perdoar é sempre melhor. Devolve a tua alegria, devolve o teu bem-estar, devolve a tua felicidade. Então, mesmo que você não tenha culpa, mas ofereça sempre a capacidade de perdoar, porque não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos outros, como o próprio Cristo disse, né? E amar significa isso, amar e perdoar está sempre junto, né? Isso é uma constante na vida da pessoa humana. A partir do momento que você ama, você também precisa perdoar, e quando você perdoa, você ama, você mostra o seu amor. Eu sou o pastor Luiz Almeida Adilson Lenz, pastor da Igreja de Confissão Luterana no Brasil, com sede em Medianeira, e fui convidado por este meio de comunicação para falar acerca do perdão. Quero lembrar que no Antigo Testamento e na Idade Média, as pessoas eram convidadas a expiar os seus pecados através de obras ou alguma coisa para alcançar a graça e o perdão de Deus. Com a reforma protestante do ano de 1517, com o pensamento de Lutero, nós da Igreja de Confissão Luterana cremos que Cristo, por uma vez e por todas, já nos conquistou a salvação e nos deu o perdão dos nossos pecados. Estamos agora no ano de 2019. O ano de 2018 foi um ano bastante conturbado no que diz respeito a
inimizade, a brigas políticas, a brigas que levaram inclusive à discórdia dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, inclusive também dentro das nossas comunidades religiosas. Vivemos um tempo pós-polarização e as pessoas não conseguem entender que muitas vezes somos parte de uma mesma sociedade, de um mesmo mundo e que o perdão é base essencial para termos uma sociedade onde todos estejam incluídos e vivam em harmonia. Nesse sentido, a Igreja de Confissão Luterana no Brasil, neste ano trabalha o tema pela busca da paz, pela busca da reconciliação. No ano passado, vivemos um tempo onde as brigas políticas, as polarizações nos levaram a atirar pedras em quem pensava diferente. No lema e no tema da Igreja de Confissão Luterana, que busca a paz e o perdão, a reconciliação, temos a imagem de um rio com duas margens. Mas, ao contrário do que a sociedade prega, a Igreja de Confissão Luterana quer que neste ano reflitamos. Por que não usamos as pedras que atiramos nas pessoas que estão na outra margem, que pensam diferentes, aquelas que julgamos os nossos inimigos? Utilizemos estas pedras para construir uma ponte baseada no amor e assim construamos um mundo onde a reconciliação e a paz caminham de mãos dadas com todas as pessoas, entre todas as camadas sociais, políticas, inclusive dentro também das nossas casas, das nossas famílias. Por fim, perdão. Não posso ter perdão, não posso ter e alcançar o perdão se não estiver disposto também a perdoar. Eu devo ter uma boa relação com Deus e uma boa relação também com os nossos irmãos e irmãs. Por isso, no culto, na missa, sempre quando iniciamos e terminamos as nossas celebrações, fazemos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se, eu devo ter uma boa relação com Deus, mas jamais poderei ter uma boa relação com Deus se ignoro a boa relação com o meu irmão, com a minha irmã. Paz se encontra em comunhão com Deus, paz se encontra na comunhão com meu irmão, com minha irmã. Perdão eu encontro em Jesus Cristo, com comunhão e em comunhão com Deus. Paz eu encontro e perdão eu encontro na minha comunhão com meu irmão, com minha irmã que está ao meu lado. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe. Amém.